Olá, meus amigos, mais uma vez com você, Luciano da Costa, trazendo aqui uma abordagem às orações mais fortes que existem. Preste atenção. Eu vou estabelecer uma relação entre as orações, as preces e um outro assunto. Muitos acham que não tem correlação, mas tem. Os espíritos disseram no Livro dos Espíritos, no capítulo dos 3 reinos, se não me engano, se não me falha a memória, é o último capítulo do segundo livro de O Livro dos Espíritos, chamado Mundo Espírita. É o último capítulo dos 3 reinos. Allan Kardec usou a expressão dos 3 reinos porque na época a classificação que a biologia usava era reino vegetal, animal, mineral, vegetal e animal. Hoje, a biologia usa outra classificação, mineral deixou de ser reino. Mas os espíritos disseram, preste atenção, olhem para cá essa figura aqui. Essa parte preta aqui seria o corpo físico da pessoa. A parte verdinha seria o perispírito. E a parte azul aqui seria o espírito. Então, o espírito é a parte azul, a centelha. O perispírito é o corpo astral, que aqui na Terra tem essa forma humana, né? A forma adâmica, uma cabeça, os membros superiores e inferiores. E o espírito seria a centelha, ok? Muito bem. Existem outros corpos psíquicos, mas a gente não vai falar disso. Então, tá aqui. Muito bem. Os espíritos disseram que o espírito, propriamente dito, o espírito, ele é o princípio inteligente do universo. Pergunta, se não me engano, 23 de O Livro dos Espíritos. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. E eles dizem nas respostas subsequentes que não dá para definir a natureza íntima do espírito. Só isso. É o princípio inteligente do universo. Ok. Então, os espíritos disseram lá nesse famoso capítulo dos 3 reinos que vamos dizer assim, a matéria-prima, o elemento que vai compor o espírito, essa matéria-prima que vai compor, que vai formar o espírito, esse princípio inteligente, vamos botar aqui, princípio inteligente, ele se elaboraria, se formaria nos reinos. Aí eu coloquei aqui, segundo a biologia da Terra, segundo a ciência biológica da Terra, nós temos 5 reinos. Temos 5 reinos. Pode ser que isso mude daqui a 100 anos, 200, por enquanto temos 5. O reino das moneras, onde ficam as bactérias, os seres mais primitivos que existem, né? Chamados procariontes. O reino protista, onde ficam os protozoários. O reino fungi, onde tem algumas algas e alguns cogumelos. O reino vegetal e o reino animal. Alguns livros psicografados falam de um reino chamado elemental. Esse reino elemental já foi revelado por vários livros psicografados. São seres que eles já têm uma consciência de si, mas ainda são muito, são superiores aos animais, mas inferiores ao homem. Superiores aos animais, em autoconsciência, porém inferiores aos homens. Muito bem. Então vamos lá. Quando o espírito adquire a consciência de si próprio, ele passa a entrar no reino hominal. Vejam só. Essa classificação aqui, desses reinos, é a ciência terrena. Os seres que a gente vê aqui são os animais, as floras, os animais, a flora, os seres microscópicos daqui. Só que existe uma variedade infinita em outros mundos, que não são iguais aos nossos. Existem animais de outros planetas que não são iguais aos nossos. Entenderam? Então, não se apeguem a essa classificação terrena. O famoso
cientista Charles Darwin, ele teve uma grande sabedoria, um grande insight. Só que Charles Darwin não é compreendido. Charles Darwin descreveu a evolução, a teoria da evolução. Ele não conseguiu explicar a evolução no corpo do homem. Porque no caso do corpo físico do homem, houve uma intervenção extraterrestre ali. Houve uma intervenção extraterrestre ali, mexendo nos genes. Mas Charles Darwin, ele é brilhante, e ele está correto, quando ele descreve que há um aperfeiçoamento dos sistemas, o sistema reprodutivo, respiratório, nervoso, sistema digestivo. Quando ele mostra o aperfeiçoamento e a complexidade dos sistemas, ele é brilhante. Ele percebe que é um processo evolutivo, sim. Quando o espírito atinge a consciência de si, ele tem consciência de si próprio. Esse espírito, ele já tem a consciência, ele vibra, ele emite energia. Ele emite energia. Mas quem é que fez tudo isso aqui? Quem construiu tudo isso? Esse processo de aperfeiçoamento? Nós chamamos de Deus. Então vejam bem, quando o espírito ele faz uma prece, uma oração, é como se ele estivesse se dirigindo a esse Criador. E esse Criador vai compreender o nível evolutivo que ele está. Aqui na Terra nós temos um sistema de comunicação. Você vê, o nosso sistema de comunicação muda. Observe a nossa língua para os orientais, os chineses, japoneses e coreanos. Como é a pronúncia, bem diferente nossa. Imagine isso em outros mundos. Então, a prece, a oração, ela não tem nada a ver com os códigos falados. Prece não tem nada a ver com palavra. Prece não tem a ver com palavra, com código falado, com sonorização. Aqui, eu estou emitindo uma sonorização. Vocês estão ouvindo e estão compreendendo que sonorização vem de som. Prece não tem a ver com isso. Por isso que Jesus disse isso lá atrás. Quando orares ao Pai, não façam como os hipócritas e fariseus que repetem muito. Prece repetida. A prece é uma vibração. Isso é tão simples de entender e ainda essa humanidade não compreende isso. Você que vive repetindo prece, não é quantidade de repetição de prece, é a qualidade da vibração. Quando esse ser simples que ele seja, ele entende que existe um Criador e ele acredita nisso. Quando ele acredita que tem um Criador, uma força superior a ele, e ele de forma humilde vibra, e ele diz, Pai, Alá, grande arquiteto, Deus, não importa. Não importa. Quando ele vibra, ele emite uma energia, uma frequência, ele é ouvido. Então a prece poderosa, mais forte que tem, é aquela pessoa que foca na vibração e não nas palavras. Porque a vibração vem direto do espírito, vem direto da alma, que já tem a consciência de si, que já alcançou a consciência de si. Ele já tem o livre-arbítrio, ele já está experimentando. Ele já tem a consciência de si. Então, quando o espírito consciente de si vibra, não importa, gente, a sonorização verbal. Importa a energia que há dentro dele. Agora, não pense que apenas por uma prece você vai resolver tudo. É isso. Entendeu? Há aqueles que dizem que tudo se resolve com prece. Não é verdade. Há aqueles que dizem que não deve fazer prece. É outra bobagem. Deve-se fazer sim, e não é por se repetir, eu estou fazendo oração de São Miguel 30 vezes, 50 vezes, 21 vezes, 40 vezes, a oração tal é forte. Não. Quem vai dar o caráter da oração é a vibração. Agora, se você faz a oração de São Miguel, a oração de São Longuinho, a oração de São Pentelho, a oração de São Chibata, não importa o nome. Se você está vibrando, o que importa é a vibração. Agora, quando você passa a ideia de que é a sonorização, que é a palavra específica, você ignora a vibração. É isso, gente. Ou vocês não entenderam ainda isso. Quando você diz assim, não, mas tem que ser tal palavra, não. A força não está na palavra. E tá, a palavra tem uma força, porque mexe com o outro. Mas a força está na vibração por trás da palavra. É isso aí, a vibração que esse espírito vai emitir. Consciente de si, sabendo que há um Criador, que há uma fonte, pouco importa a nomenclatura disso. É isso aí.